Escola Frederico Prete, turma da primeira série noturno. Hoje eu vou iniciar a dar os retornos devolutivas das questões que foram propostas para vocês nesse período que nós estamos de isolamento social, consequentemente não estamos tendo aula. Aqui é o professor Patrick Rediguieri e nós vamos começar pela primeira lista de atividades sobre conjuntos numéricos. Então a ideia de conjuntos numéricos é reunir em um mesmo conjunto objetos, números, valores que tenham alguma característica em comum. Então esse conteúdo ele é amplo, ele vai além da matemática. Nós temos, por exemplo, aqui na questão 1, a ideia do conjunto que se refere aos estados que compõem a região centro-oeste. E aí nós sabemos que a região centro-oeste ela é composta pelos estados de Mato Grosso do Sul e também o estado de Goiás, no qual também pertence o Distrito Federal, certo? Então essa seria a nossa primeira resposta. Na questão número 2, nós temos, dado o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, assinale a alternativa que representa corretamente a sua lei de formação. Então esses valores, eles são pertencentes ao conjunto dos números naturais. Então já podemos dizer que o x pertence aos números naturais, ele é um número natural. Esses valores são menores que 7 e como inclui o número 7, podemos ter um valor menor ou igual a 7 dentro do conjunto dos números naturais. Resposta correta, x, tal que x é um número natural, menor ou igual a 7. Na questão número 3, dado o conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então novamente são números naturais, porém, nesse conjunto foi excluído o número 7. Isso quer dizer que x pertence aos números naturais, desde que ele seja um número menor do que 7. Na questão número 4, nós temos então o que nós chamamos de sequência de Fibonacci. A sequência foi idealizada pelo matemático italiano Leonardo Fibonacci, Leonardo de Pisa, e consiste em pegar um número, somar com seu antecessor para gerar o próximo valor da sequência. Então nós podemos aqui elencar vários fatores dessa sequência, é uma sequência infinita. Então, vamos fazer o desenvolvimento. Nós vamos colocar essa sequência entre chaves. E aí nós temos lá no enunciado, ela começa a partir do valor 0. Vamos aproveitar o que já está no enunciado. Depois 1. Aí se eu fizer 0 mais 1, o resultado novamente é 1. Quando eu faço 1 mais 1, o resultado é 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5. São 13, e aí a gente vai dar agora sequência a essa rotina, somando o número com seu antecessor. Quando eu faço 8 mais 13, eu encontro o resultado 21. Quando eu faço 21 somado a 13, meu resultado é 34. Quando eu faço 34 somado a 21, meu resultado é 55. 55 somado a 34 tem como resultado 89. E 89 somado a 55 tem como resultado 144. Eu vou parar por aqui, vou colocar reticências, afinal é infinita essa sequência. E aí nós temos criado então a nossa sequência de Fibonacci. O objetivo dessa questão é julgar se os valores pertencem ou não à devida sequência. Então quando a gente questiona sobre o número 17, o número 17 ele não está presente na sequência Fibonacci que nós criamos, portanto, ele não pertence à sequência. Quando nós pensamos no número 23, 23 também não está pertencente à sequência, então ele também não pertence à sequência numérica. Pensando no número 15 não está presente na sequência de Fibonacci, portanto, ele não pertence à sequência de Fibonacci. Porém, o número 21 pertence à sequência, ele pertence à sequência de Fibonacci. O número 8, assim como o número 21, está presente nos elementos da sequência, portanto, ele pertence à sequência de Fibonacci. Assim também como o valor 1. O valor 1 pertence à sequência de Fibonacci. O número 34 também pertence à sequência de Fibonacci.
Porém, o número 37 não está presente nesses elementos, portanto, ele não pertence à sequência de Fibonacci. O número 48 não está presente à sequência, ele também não pertence à sequência de Fibonacci. O número 75 também não está presente entre os valores numéricos definidos, portanto, ele não pertence à sequência, assim como o número 102 também não se fez presente, portanto, ele também não pertence à sequência de Fibonacci. O número 5 nos dá 3 conjuntos numéricos. Nós vamos escrever eles por extenso, definindo os seus valores para que nós possamos compará-los de forma melhor. Então, nós temos o conjunto A. O conjunto A ele já está definido pelos valores 0, 1, 2, 3, 4. Nós podemos dizer que o conjunto A ele é igual aos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e assim infinitamente. Nós vamos ter também o conjunto B, que vai ser composto pelos valores de x, mas de tal forma que x é um divisor positivo de 8. Então, nós vamos pensar nos valores que são divisores positivos de 8 para formar esse conjunto numérico. Então, nós vamos ter aí o conjunto B. O conjunto B é igual aos divisores positivos de 8. Eu sei que o divisor de um número começa pelo 1 e termina pelo próprio valor numérico. Falta só definir os critérios de divisibilidade. Então, o 8 é um número par, portanto, ele também divide pelo número 2. O 8 não divide por 3, mas ele é divisível por 4. O 8 não divide por 5, não divide por 6, nem por 7, mas ele divide por ele mesmo. Os divisores de um número natural sempre se iniciam por 1 e terminam pelo próprio valor. Então, nós já temos aí definidos os valores pertencentes também ao conjunto B. Isso fica bem melhor para a gente fazer uma possível comparação, que é o objetivo desse estudo. O nosso conjunto C, ele é o múltiplo de 5, compreendido entre 0 e 30. Então, os valores que são múltiplos de 5, entre 0 e 30, definem quem são os elementos do conjunto C. Aí nós teremos, então, o próprio 0. Múltiplos você pode entender como os resultados da multiplicação. Então, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Ou seja, ele vai aumentando de 5 em 5. 15, 20, 25, 30. Em si, os múltiplos de um número são infinitos. Porém, nesse critério, ele foi limitado aos múltiplos de 5 que estão entre 0 e 30. O nosso conjunto se torna finito. Esses são os elementos que compõem o conjunto C. Múltiplos de 5 entre 0 e 30. A partir de agora, a gente consegue fazer uma análise real desses valores quanto a ser verdadeiro ou falso. Então, quando a gente questiona sobre o 17 pertencer ao conjunto A, ora, se o conjunto A é o conjunto dos números naturais, 17 é um número natural, essa sentença ela é verdadeira. O número 23 não pertence ao conjunto C, então existe aqui uma negação. O 23 realmente não pertence ao conjunto C. E essa afirmativa, mesmo sendo uma negação, é uma negação que é verdadeira. Terceira situação, o número 15 não pertence ao conjunto C. Ora, o número 15 está presente nos elementos do conjunto C. Isso é falso. Essa negação é falsa. Próxima questão, o número 25, ele pertence ao conjunto A. Isso está correto, o 25 é um número natural. E o 25 também pertence ao conjunto C, ou seja, ele é um múltiplo de 5 compreendido entre 0 e 30. As duas afirmativas estão corretas, isso é verdadeiro. Depois nós temos a próxima questão, não apareceu aqui, né? Pertence somente ao conjunto A. Sem valor fica difícil. Vamos nomear aqui. Eu vou colocar aqui como valor numérico para a gente ter referência e não perder essa questão. O número 7. Vamos ver se isso aqui se torna verdadeiro quando eu utilizo o número 7 como parâmetro. Questionamento. O número 7 pertence somente ao conjunto A? Ao conjunto A ele pertence porque ele é natural. Ele não está incluso nem no conjunto B nem no conjunto C.
Então, utilizando esse valor como referência, nós tomamos essa afirmativa como verdadeira. Na próxima, nós temos que o número 1 não pertence ao conjunto B, mas pertence ao conjunto A. Ora, o número 1 ele é divisor de B, ele está contido em B, logo ele pertence ao conjunto B. Essa afirmativa, então, ela passa a ser falsa. O número 1 pertence também ao conjunto B. O 34 ele é divisor positivo de 8. Isso quer dizer que ele deveria pertencer ao conjunto B. Isso não aconteceu. Portanto, essa afirmativa ela é falsa. Nós temos o número 40 é um elemento que pertence aos três conjuntos. Isso já se torna falso pelo conjunto B. Ele é limitado até o número 8. No conjunto C, apesar do 40 ser um múltiplo de 5, ele não está compreendido entre 0 e 30. Portanto, essa afirmação, que o 40 é o elemento que pertence aos três conjuntos, é uma afirmação falsa. Próxima questão, próximo questionamento, ele tem, então, que o 48 pertence ao conjunto A e B. Quando a gente lista os elementos de B, a gente já logo percebe que 48 não pertence a esse elemento. Portanto, essa afirmativa ela é falsa. Embora ele pertença ao conjunto A por ser um número natural, ele não pertence ao conjunto B, pois não é um divisor positivo de 8. Na última sentença, nós temos que o 75 ele não pertence ao conjunto B. Correto? Mas pertence aos conjuntos A. Ora, se ele é um número natural, ele pertence ao conjunto A. Porém, está afirmando também que ele pertence ao conjunto C. E apesar do 75 ser um múltiplo de 5, ele não agrada a condição de estar contido entre 0 e 30. Portanto, essa afirmativa também se torna uma afirmativa falsa. A questão número 6, ela nos questiona sobre os conjuntos A, 0, 2, 4, 6, 8, sucessivamente, podemos escrever como os números pares. E B, sendo x, tal que x é inteiro, positivo e par. Então, uma vez que a gente descreve esse conjunto B, de acordo com suas características, nós vamos poder notar se eles são ou não iguais. B é um conjunto igual a. Aí vamos ver quais características nós temos que atender para o conjunto B. O conjunto B, ele tem que ser inteiro, positivo e par. Então, isso quer dizer que eu estou trabalhando com o conjunto de números inteiros. Quando eu digo que eles têm que ser positivos, eu passo a trabalhar dentro desse conjunto com o subconjunto que pertence aos números naturais, excluindo o zero. Então, na verdade, eu quero todos os números naturais pares diferentes de zero, que seriam 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. O fato de dizer que ele é um inteiro positivo significa que vai ser qualquer valor par, diferente também de zero, afinal ele não é um número positivo. Então, quando a gente faz a comparação entre esses conjuntos, nós vamos poder então afirmar corretamente se eles são ou não são iguais. Para que eles sejam iguais, todos os elementos do conjunto A devem pertencer ao conjunto B. E aí nós observamos que eles não são iguais pelo fato de o conjunto A ter o elemento 0, enquanto o conjunto B não possui esse elemento. Então, vamos justificar aqui essa resposta, já que o questionamento pede uma justificativa. Professor, então o conjunto A e B são iguais? A resposta é não, eles não são iguais. Por qual motivo? Pois o conjunto B não possui o elemento 0. Afinal, para que dois conjuntos sejam iguais, todos os seus elementos devem ser iguais. O 0, então, faz com que esses conjuntos sejam diferentes. Certinho, pessoal? É isto aí. Vamos lá para a próxima questão. Na questão número 7, nós estamos novamente considerando conjuntos A e B. Então, agora o conjunto A é 0, 2, 4, 6 e 8, é limitado até o número 8, um conjunto finito. B é x, tal que x é par
e menor do que 10. Então, vamos novamente descrever esse conjunto B por extenso. Eu sei, então, que o conjunto B tem que agradar as características de ser par e de ser menor do que 10. O conjunto B ele é igual aos elementos. Então, números pares menores do que 10 são 0, 2, 4, 6 e 8. Fechou. Um conjunto também finito. Quando a gente compara os elementos de A e B nessa proposta de atividade, nós vamos observar então que os seus valores para todos os elementos são exatamente iguais. Então a pergunta, é correto afirmar que esses conjuntos são iguais? Resposta, sim, é correto. E por qual motivo eles são iguais? Exatamente pelo fato de todos os seus elementos serem comuns. Todos os elementos de ambos os conjuntos são comuns. Excelente. Todo elemento de A está contido em B, todo elemento de B está contido em A. A propriedade transitiva também pode ser utilizada para justificar esse questionamento. Na questão número 8, escreva os elementos que representam o conjunto dos números naturais múltiplos de 7 e menores do que 100. Então a gente vai lembrar da boa e velha tabuada de 7, só que a gente vai passar um pouquinho dela. Eu vou chamar esse conjunto de múltiplos de 7. Esse conjunto de múltiplos de 7 ele será igual a... Então, 7 vezes 0 seria 0. 7 vezes 1 é 7. Vai aumentando de 7 em 7. Eu teria, então, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 e, por último, 98. Todos esses valores, eles são múltiplos de 7. E, além de serem múltiplos de 7, ele vai agradar a condição de ser menores do que 100. Então, aqui nós temos os múltiplos de 7, que são números naturais e que são menores do que 100. Na questão número 9, escreva os elementos que representam o conjunto dos números naturais divisores de 64. Então, os divisores de um número representam um conjunto finito, no qual o valor inicial sempre será 1 e o valor final sempre será o próprio número. Então, fazendo os divisores do número 64, nós teremos os elementos iniciando a partir do 1, e eu começo a utilizar os meus critérios de divisibilidade. O 64 ele é um número par, então ele é divisível por 2. 64 está presente lá na tabuada do número 4, também é divisível por 4. E aí nós já podemos desconsiderar o número 3, porque quando eu somo os algarismos do número 64, somando o dígito 6 com o dígito 4, resulta em 10. Esse valor resultante não é divisível por 3, logo o número 64 também não será divisível pelo 3. Atendendo aos critérios de divisibilidade, o número 64 não divide por 5, pois não termina em 0 e 5. Não divide por 6, pois não divide por 2 e 3 simultaneamente. Não divide por 7, porém divide por 8. Eu sei que 64 dividido por 8 é o próprio 8. Então, 8 é divisor de 64. Ele ainda tem como divisores o 16, o 32 e também o seu próprio valor. Então, eu sei que os divisores de um número, eles iniciam por 1 e terminam no próprio número. Todos os divisores de 64 estão listados aqui. 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Vamos só transpor a resposta aqui. Por fim, nós temos, então, a questão número 10. Escreva os elementos que representam o conjunto dos números naturais positivos, que são múltiplos de 5. Números naturais positivos. Essa palavra positivo dá ideia de exclusão do valor zero. Então, eu quero os múltiplos de 5. Esse belíssimo símbolo, asterisco, significa que eu estou excluindo o número zero das possibilidades de resultado. Então, os múltiplos de 5 positivo
eles passam a ser iniciados então ao valor de 5, e aí vão seguir a sequência 10, 15, 20, 25 e assim sucessivamente. Esse conjunto numérico ele terá uma infinidade de possibilidades numéricas. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro projeto de atividades à distância para vocês. Foi uma atividade elaborada em PDF e Word. A partir das próximas semanas, a gente já começou a receber os materiais em PDF para quem não tem acesso à internet e em Google Forms para que nós tenhamos uma facilidade maior de controle dessas atividades. Lembrando que é dever de vocês estarem organizados, tenham isso no seu caderninho pleno, bem organizado, porque assim que nós retornamos, nós estaremos contemplando novamente essas atividades, dando visto e retomando para sanar qualquer tipo de dúvidas. Muito obrigado pela atenção de todos, tenham um excelente dia!